gravar. Amém. Vamos nos colocar em pé. Vamos iniciar. Nossa leitura hoje vai ser em Gênesis 21, 14 a 21. Capítulo 21, versículo 14 ao 21. O subtítulo é O Despedimento de Agar e Ismael. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e tomou pão e um odre de água e os deu a Agar, pondo-o sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino e despediu-a. E ela foi-se, andando errante no deserto de Berseba. E, consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores. E foi-se e assentou-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia: que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente e levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água, e foi-se e encheu o odre de água, e deu de beber ao moço. E era Deus com o moço, que cresceu e habitou no deserto, e foi flecheiro, e habitou no deserto de Parã. E sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. Amém. Vamos falar com Deus, então, o autor dessa escritura. Pai Celestial, através dessa oração, Senhor, que entramos diante da sua presença, para te pedir, Senhor, como sempre, a tua misericórdia e a tua graça, para que a tua palavra, Senhor, seja manifestada nessa noite aos teus filhos, que essa leitura seja abençoada e entre nos corações, e que o Senhor mesmo, sendo o seu próprio intérprete, venha, Senhor, falar sua palavra conosco, pois o Senhor disse que nem só de pão o homem viveria, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então nós precisamos nos alimentar, Senhor, mas essa palavra tem que vir da sua boca. Então venha falar conosco, Senhor, que o teu Espírito Santo, a promessa do nosso Senhor Jesus Cristo, venha e revele, Senhor, todas as coisas, nos mostre a sua verdade e abra o nosso entendimento, nos ensinando, Senhor. Eu peço isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Os irmãos podem sentar-se. O despedimento de Agar e Ismael. Vejam só. Isso foi um ato de muito desespero para Abraão, porque o Ismael era filho dele, de qualquer maneira. E, em primeiro lugar, Deus prometera a Abraão um filho. E ele não podia ter filho. E ele sai e Deus promete a ele um filho, com a mesma mulher. Só que a própria Sara desesperou-se, porque ela foi envelhecendo, e chega nos 90 anos e nada. Ou um pouco antes disso. E Abraão também, nos seus quase 100, e nada de vir essa criança. Então a Sara, temerosa e com medo da reação das pessoas com relação ao que Abraão era, né, representava, e agora ela pega a sua serva egípcia, Agar, e então fazer o quê, né? Ela pode ter filho, e deu para Abraão, e Abraão então teve um filho. Não era o filho da promessa, porém Abraão teve um filho. Então Abraão estava muito feliz, porque imagina, ele não podia ser pai, agora ele era pai. Então ele teve um filho, ele estava muito feliz, e aquele menino então foi crescendo. E agora chega um ponto que nos 100 anos de Abraão, 90 anos de Sara, então ela concebe e dá à luz ao Isaac, o filho da promessa. Então, agora o Isaac começa a lutar contra o Ismael começa a sentir inveja, porque agora toda a atenção
que aquele pai dava para ele, seu primeiro e único filho, agora passa para aquele bebezinho, o Isaac. Porque ele era o filho da promessa. Porque quando o anjo do Senhor veio visitar Abraão, prometeu, a Sara vai conceber. E ela não sabia que não podia cientificamente. Mas Abraão creu. Mas tudo bem, mas continuou na sua caminhada. E agora vem o Ismael. Então ele está feliz com o Ismael. Mas o Ismael, a natureza dele era outra. Era a natureza da sua mãe, Agar. Então, o que acontece? O Ismael começa a brigar com o Isaac. E até hoje eles estão brigando. Ismael é o povo islâmico, é o povo árabe. E o Isaac é o Israel, que é o povo israelita. Então estão brigando até os dias de hoje. E essa briga tão acirrada, mas tão acirrada, e tão perpétua, vamos dizer assim, que um dia ela vai ter fim. E vai vir um homem muito inteligente que vai resolver o problema dessa guerra. E quando esse homem aparecer e resolver o problema dessa guerra, nós sabemos quem é. Só tem um homem que vai conseguir fazer isso. E teve um irmão que uma vez tentou me convencer, um homem entendido, ele é um pastor agora em Viamão, cidade de Viamão, e ele disse para mim, irmão Paulinho, o irmão tem que aceitar esse 8º mensageiro aí, porque esse homem ele está já conversando com Israel e o Islã, está conversando com os árabes e os judeus, ele está conversando para criar uma paz entre eles. Aí eu disse, irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa então. Então nós perdemos o arrebatamento. Então nós ficamos. Não, irmão Paulinho, capaz, não, jamais, de forma alguma, irmão. Porque só quem... E outra coisa, irmão, esse homem é o diabo. Não, como é que não pode dizer isso de um homem santo, do homem de Deus, sim. O único que vai fazer a paz entre Israel e o Islã, entre o judeu e o palestino, será o próprio homem do pecado, o resultado do trabalho da besta e do falso profeta. Esse homem vai fazer a paz em Israel. Só ele, ninguém mais consegue. Tanto que eles vão achar, puxa, uma guerra milenar, o cara fez paz, esse só pode ser Jesus, né? Só Jesus pregava a paz. Pois bem, então, tem dois fatos aqui bem interessante toda a Bíblia é, mas dois fatos nós devemos colocar a nossa atenção. Vejam só, primeiro, Deus havia feito uma promessa, mas a natureza humana é imediatista. A natureza humana, ela se desespera com as coisas, faz nós, humanos, nos desesperarmos, e deixamos a promessa de Deus de lado e tentamos fazer com a nossa própria mão. Foi o que Sara fez. Ela estava cansada de ver Abraão ser humilhado. Ninguém falava mal de Abraão na frente de Abraão, né? Mas a Sara era mulher, ela ouvia as servas, ela ouvia as pessoas, então ela sabia do que Abraão era chamado, quanta humilhação Abraão passava. Porque Abraão era um homem rico, mas não podia ter filho. Então ele era taxado como um maldito. E a Sara sabia disso. Ela colocou em si, vou terminar com essa questão, em honra ao seu Abraão. Vejam só. É a mesma coisa que a igreja faz hoje. Ela toma Jesus, o Jesus humilde, o Jesus barbudo, barba mal feita, o Jesus com os pés feios de andar deserto, para cima e para baixo, com roupa fedida, de até dormir no barco dos pescadores. Como ele disse, as raposas têm seus covis, os pássaros têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a sua cabeça, ele não tinha um lugar para dormir. Então, a igreja que hoje representa a Sara, ela tem uma promessa de Deus, ela tem uma promessa. O que ela faz? Ela tenta fazer a coisa bonita.
Ela tenta fazer a coisa perfeita. Você entende? Ela tenta aperfeiçoar a coisa e a ponto de ajudar Jesus. Ajudar Jesus. Aí desenha-se lá um Jesus de olho verde, pele leitosa, nórdico, anglo-saxão, né? Desenha um Jesus bonito com seus cabelos bem definidos, sua barba bem feitinha, seu manto branco, mais branco do que uma roupa alvejada aí nesses produtos químicos, né? E um manto vermelho mais bonito ainda, nem desbotado é. A perfeição daquela roupa desse Jesus, a sandália parece que foi tirada da loja, naquele instante, para fazer aquele retrato, aquela foto. No entanto, Isaías disse que ele era feio, não tinha aparência nem formosura, não tinha nada nele que nos atraísse. Veja, esse era Jesus. Mas a Sara de hoje, a igreja, mulher, ela tenta fazer um Jesus bonito. O evangelho, a palavra de Deus é indigesta, não desce. A raça humana não consegue receber a palavra de Deus na sua essência. Então, o que fizeram? Vamos enfeitar. Vamos arrumar uns lugares bem confortáveis. Vamos arrumar um espaço perfeito. E ali reunir as pessoas e ali vamos chamar de nós. Vamos botar o nome lá em cima para as pessoas se identificarem que pertence àquele lugar. Vamos fazer uma carteirinha, vamos fazer um hall de membros, um livro ouro, livro caixa, livro isso, livro aquilo. Está entendendo? Controles. Para deixar bonito a obra. Mas vejam só. O Ismael é uma coisa. É um resultado. O Isaac é outro resultado. Não precisa de enfeitar o projeto de Deus. Se Deus prometeu, ele prometeu e ele vai cumprir. Está encerrado o assunto. Não importa, Deus tem uma característica. Quanto mais difícil, quanto mais impossível, quanto mais improvável, é exatamente onde Deus age. Essa é a característica de Deus. Ele sempre surpreende o homem. Sempre. Sempre, sempre. Só tem uma maneira do homem entender, compreender e receber Deus. Quando ele recebe o próprio Espírito de Deus. E no lugar do Espírito falar, entrou os grandes pregadores. No lugar do Espírito convencer as pessoas do pecado, entrou os grandes líderes, os grandes pastores. Você não pode isso, você não pode aquilo, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Você está entendendo? É a mesma Sara tentando ajeitar, tentando organizar, tentando deixar bonito. Olha o que diz sobre o nome que se coloca lá na frente, ou o nome que as pessoas se autodenominam. A Bíblia fala sobre, em Apocalipse, nomes de blasfêmia. Eu quero fazer uma pregação, um vídeo sobre cristão. O que é cristão? Eu vejo crente dizer, eu não sou crente, eu sou cristão. Outros dizem, irmão, tu tem que te converter, você tem que se tornar um cristão. Eles nem sabem o que é cristão. Cristão, o cristianismo, um segmento, cristão, cristianismo. O cristianismo é o sistema que mais matou gente no planeta Terra. Então deveríamos nos envergonhar de sermos taxados como cristãos. Você está entendendo? Mas as pessoas acham que ser cristão é seguir a Jesus. Não! Jesus nunca chamou ninguém, nem os discípulos de cristão. Esse termo cristão surgiu em Roma, quando Nero, imperador louco, endemoniado, possesso de demônio, botou fogo na cidade ele queria fazer uma poesia, uma música, e aí ele incendiou Roma para fazer sua poesia. Aí os conselheiros dele chegaram, mas imperador, não podemos dizer que o senhor botou fogo na cidade,
Quem foi que incendiou a cidade? Aí dele se dissesse que era o imperador, né? O imperador tinha poder de vida e morte sobre as pessoas. Então eles disseram, imperador, e agora quem nós vamos dizer para o povo que incendiou a cidade? É aquela gente dessa seita aí. Os cristãos. Ah, o seguidor de Jesus Cristo? Sim, os cristãos. Você está entendendo? Ali foi dito pela primeira vez o termo cristão. E ali se iniciou a perseguição aos cristãos, que agora eles ficaram definidos como cristianismo, cristãos. E agora, então, começou a perseguição, até o Diocleciano, imperador, e assim por diante, homens sanguinários, terríveis. Até que o imperador Constantino, resolveu ser cristão. Mas por que ele resolveu ser cristão? Por quê? Porque o império estava em ruína. Ele era um estrategista. Ele era um homem muito inteligente. Ele veio de uma família, tinha 2 irmãos, eram 3. 2 irmãos eram imperador com ele. O que ele fez? Matou os outros 2. E mudou o império para Constantinopla, hoje a cidade de Istambul. Tirou de Roma, levou para Constantinopla. Chamou a cidade do nome dele. Veja, os imperadores se achavam deuses. Ele só tomou o cristianismo porque o Império Romano estava em queda. Não porque ele se tornou cristão. Ele mesmo nunca foi cristão. Quando ele estava morrendo, ele se batizou. Poucos dias antes de morrer, ele então se batizou. Então ele nunca foi cristão. Mas era interessante para o Império ser cristão, porque agora o Império assumiu uma identidade, roubava uma identidade. Agora começou a matança, não por Roma perseguindo a nova seita. Agora começou a matança daqueles que não aceitaram aquele cristianismo. Você está entendendo? Eles não aceitaram aquele cristianismo, porque não tinha nada a ver com o cristianismo de Jesus. Não tinha nada a ver com o cristianismo dos discípulos, dos apóstolos. E eu costumo dizer para as pessoas, Jesus mandou 12 pregadores ao mundo. E desses 12, são 12 colunas. E dessas 12 colunas, só um veio para nós. Que foi Paulo, que foi enviado ao povo gentil. Então, de 12, Deus mandou um para o povo gentil. Mataram todos, inclusive o Paulo. E os seguidores, João foi o último que morreu de velho, e tinha Policarpo, um pastor, que foi morto na fogueira. Então esses foram os últimos. Quando terminou os últimos líderes dos seguidores do Senhor Jesus Cristo, então se estabeleceu um cristianismo diferente, conforme Paulo havia predito em Atos. Quando ele disse, ainda que nós mesmos, em Gálatas também, ainda que nós mesmos, ou um anjo descido do céu, pregue evangelho diferente do que nós já temos anunciado, que seja anátema, maldito, é maldição. Você está entendendo? Onde está a Sara hoje tentando ajeitar a coisa para Deus? Tentando ajeitar o filho, e ela traz um perseguidor. Ela traz um problema. Porque Ismael é o sistema religioso e não Jesus. Jesus é a promessa de voltar, mas ele só volta para os seus, porque o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu estarei convosco e em vós. Então o sistema, a Sara, a religião que representa hoje a igreja, ela consegue trazer no final o anticristo. E não Jesus. Porque Jesus não vem mais na terra. Ele disse, o mundo não me verá mais, ele vem como ladrão. Só os dele é que vão ver e vão encontrar com ele nos ares. O resto não vai ver coisa nenhuma. Ninguém vai ver. Ninguém vai ver. Ah, mas a Bíblia diz que todo olho verá, sim, todo olho verá quando ele vier julgar. Quando ele vier para julgamento, aí já vem ele e os seus anjos. Ó. Veja, então, Sara faz isso. Ela gerou um problema. Porque agora Abraão gostava daquele menino. Mas agora a Sara diz para ele, Abraão, tu pega esse menino
e manda para o deserto. Manda embora. Ele está maltratando o nosso. O filho da promessa, que era o Isaac. E Abraão se entristeceu. Como que eu vou pegar uma mulher com uma criança? Ele não era um nenê, ele era um mocinho. Como é que eu vou largar no deserto com um pãozinho e um pouco d'água? Aí Deus veio e falou com ele: Abraão, não fica com medo. Porque eu coloquei no coração da Sara para que ela te falasse isso. Manda ele embora. Pode mandar. E Abraão temeu, mas cumpriu, ele era obediente a Deus. Então, pega um pouco de água, coloca no odre, num espaço d'água, no reservatório, um pão e manda lá para o deserto, que ela se vai. Agora, terminou a água. O que Agar ia fazer? Não tinha o que fazer. De tão triste, e o sentimento de mãe, ela se afastou para não ver ele morrer. De sede, no meio do deserto, no meio do nada. O que eu vou fazer agora? E ela chorou muito. E assentou-se e levantou a voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino. Deus ouviu a voz dele. Irmão, Deus ouve o clamor das almas. Deus ouve o clamor da alma que está naquele corpo pecador. Deus ouve o clamor da tua alma que está clamando, gritando, pedindo socorro. Você não fala, mas a tua alma está falando com Deus, está clamando a Deus por misericórdia. Então, ela estava chorando, mas Deus ouviu. E aí, o anjo de Deus falou a Agar desde o céu e disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz, desde o lugar onde está. Isso aqui é maravilhoso, irmão. Nós costumamos rotular as pessoas. Esse vai, esse não vai, esse pode, esse não pode. Nós fazemos isso. Não é? Não. Deus ouve você onde você está. Você está entendendo? Deus ouve você onde você está. É como diz aquele hino da Shell: fale com Deus cantando, fale com Deus orando, fale com Ele até mesmo sem abrir a sua boca. Deus vai te ouvir. Onde você estiver, Ele vai te ouvir. É isso que está falando a palavra. Amém? Ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. Está vendo? E poderosa nação. Uma das nações que controla a energia fóssil, a energia do combustível no mundo. O OPEP, vocês já ouviram falar? As organizações produtoras de petróleo. Então, são de lá. Então, lá naquele deserto que ninguém tinha nada, Deus levantou riqueza. E aquele povo até hoje é um dos mais ricos do planeta. Você sabia disso? Foi aqui. O anjo do Senhor veio e os abençoou, porque havia prometido para Abraão: Abraão, não te preocupa com essa mulher e a criança, eu vou cuidar deles. Está vendo? E cuida. Deus, quando promete, Ele cumpre. Agora, diz para mim, irmão, me escute, é só os que estão certinho que são abençoados por Deus? É só os que estão na igreja que são abençoados por Deus? Quem foi que disse isso? Que mentira é essa aí? Você é um barro. Então, quando você sai do ventre da sua mãe, você é um barro. Tua mãe é um barro, é a terra. E você sai dali. E quando vem o sopro de vida, é Deus. Então você se torna alma vivente. E quando você se torna alma vivente, você tem todo o benefício de Deus a teu favor. Não por ir para a igreja. Não por ser crente, ou ser religioso, ou ser cristão. Pare com isso. Você nasceu, Deus já te separou, como diz Jeremias: quando eu ainda informe no ventre da minha mãe, o Senhor me escolheu. Então você tornou-se alma vivente, a alma tem conexão com Deus. Está vendo?
Então Deus trouxe você para cá. Agora Ele quer ver você vencer. Ele quer ver você vencer e demonstrar que você confia nele. Aí é diferente. Ele cuidará do teu passo. Como disse Davi, ele me cerca por detrás e por diante. Se eu for para o abismo, ali o Senhor está. Se eu fizer minha cama no abismo, ali o Senhor está. Se eu for para as alturas, ali o Senhor está. Para onde eu irei? Da tua face, ó Deus. Está vendo? Deus é onipresente. Ele está em todo lugar, inclusive no inferno. Sabia que Deus está no inferno? As pessoas não acreditam. Deus está no inferno. O diabo não pode pensar sem que Deus veja. Você sabia disso? Então Deus é onipresente, o único presente em todo lugar. Mas o cristianismo quer fazer uma coisa bonita. Eles querem ornar, eles querem botar uma moldura perfeita. Não, a palavra é verdadeira. Não bonita, verdadeira. Está vendo? Oh, Deus poderoso, bonito era o pecado. E Eva nos lançou nisso aí que nós temos, Eva e Adão. Mas tudo bem. Agora, onde ele está? Pega pela mão, farei dele uma grande nação. E o que fez Deus? Abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço de água. E foi-se, e encheu o odre de água e deu de beber ao moço. Mas ela estava no meio do deserto. Eles estavam no meio do deserto. Você acha que Deus vai abandonar um dos seus? Ou você acha que só vence quem está na igreja? Ou vocês acham que só vence quem confessa, professa o cristianismo? Não! Vence quem crê nele, sim. E vence quem crê na vida que recebeu de Deus. Porque só Deus pode dar vida. Você está entendendo? Então, quando você nasceu, você já está em conexão com Deus. Deus coloca desejo no teu coração para Ele poder realizar. E você dizer, muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, meu Deus. E tem pessoas que falam isso com respeito. Quando eu era menino, eu vendia jornal. Eu gosto de contar essas histórias, as pessoas têm uma ideia, para entender o que é tratar com autoridade. E eu li sobre um secretário de Estado, e eles começaram uma investigação muito grande no presidente dos Estados Unidos, e houve alguma questão de suborno, de uma coisa leve, nem nada parecido com o nosso aqui, mas uma coisa assim meio desmoralizando o governo. E aí chamaram um coronel lá, acho general, não me lembro bem qual era a patente dele, acho que era coronel. Chamaram ele John Poindexter, nunca vou me esquecer desse nome, porque eu gostava de ler o jornal. Aí um cidadão disse, não, esse cidadão você não precisava ter chamado. Se tem um homem correto que eu conheci na minha vida, é esse cidadão, e que respeita a nação. Vocês nunca podem desconfiar dele como um traidor da nação. Por quê? Porque ele, quando pegava o telefone, e ele estava na Casa Civil, no gabinete da presidência, um anexo lá, quando ele sabia que era o presidente, ele pegava o telefone, se colocava em pé, em posição de sentido, para falar ao telefone. Porque ele estava falando com autoridade. Você está entendendo? Você entende? Você entende o que é isso? Respeito. Respeito a Deus. E eu vi gente que não é cristão. Eu vi gente que não são religioso. Até pelo contrário. Mas são vencedores. Por quê? Porque eles receberam a vida dada por Deus. E eles enfrentam a situação não esperando que Deus venha fazer por eles. Não. Eles vão lá e determinam, não, a minha vida é isso. Está nesse buraco. Mas eu vou subir até aqui. E depois vou mais lá. Mas e se cair, eu levanto e vou de novo. Por quê? Esse é o espírito que Deus colocou sobre essas pessoas. Elas entenderam que se nasceram, já passaram por um longo processo, o processo mais difícil,
foi um processo da concepção, foi o processo de entrar no óvulo, o processo de vir até a existência, ficar ali 9 meses. Irmão, para você ter uma ideia, como eu digo, eu tenho dito sempre, para um embrião, um germe, chegar no óvulo é equivalente a um homem chegar na Lua. Você consegue ir até a Lua? Pois é, e tinha uma corrida de mais de 250 milhões iguais a você, mesmo código genético, mesmo DNA, mesmo tudo. E os eliminadores de corpo estranho, do próprio corpo da mamãe. O corpo da mãe reage. O corpo da mulher, o nosso corpo, qualquer corpo estranho, ele reage para eliminar. Então, 250 milhões foram eliminados e só você conseguiu chegar lá. Já foi um processo e você chegou. Depois você ficou ali 9 meses como sabe, já viu o girino, sapinho no valo, nós ficávamos olhando muito. É isso que você era, só a coluna e o coraçãozinho. É tudo que você era. É tudo que você era. Informe, como disse Jeremias. E aquilo foi abrindo os periféricos, o sangue, mandando, e criou braço, perna, cabeça já é formado, foi formando os órgãos internos, as unhas, e o último, o pulmão, porque está dentro da água. O pulmão, nosso pulmão é feito d'água. Então ele está dentro da água, respira água. Você está entendendo? É normal. Você pode pegar um bebezinho que nasce para largar dentro da água, ele não vai se afogar, está acostumado. O pulmãozinho é a última coisa que se forma nesse corpo. E ele só se forma completamente quando a mãe dá a luz. Aí, o ar. Por que a criança grita? É porque o ar entra como fogo naqueles pulmões. Está vendo? E a criança grita, aquilo é a vida chegando, o fogo de vida chegando, porque nem a folha de uma árvore se move a não ser pelo seu poder. Então vem aquele ar e a criança respira e torna-se o quê? Alma vivente. O mesmo que Adão respirou. O que Adão respirou? Deus! Você está entendendo? Torna-se alma vivente. Então, eu quero te dizer, qualquer pessoa que nasce tem o direito de vencer. E Deus o ouvirá, porque Deus já o escolheu. Para com esse negócio, porque não está contigo, não é da tua religião, não é da tua igreja, não é do teu grupo, não é igual a você, não é... Para com isso. Nasceu, tem o direito. Todos. Dado por Deus. Esse foi Ismael. Então Deus ouviria. Agora, ele estava para morrer e não tinha o que fazer. O que ela pensou? Vou embora. Estava no deserto, daqui um pouco vem um anjo e mostra para ela. Deus abre os olhos dela e ela enxerga água. E dali eles são o que vocês sabem. Um dos povos mais ricos do mundo. Por quase 2000 anos eles mandam no mundo por causa da energia do petróleo. Então, veja bem, quem foi que fez isso? Deus. Deus deu. Amém? Agora, e era Deus com o moço? Como era Deus com Ismael? Ismael era um adultério. Ismael não era o filho da promessa. Como que Deus era com Ismael? Deus tinha que ser com Isaac, não é? Não é? Pois é. Isso derruba essa tese desse cristianismo fajuto aí. Sabe o que Constantino fez depois que ele virou cristão e definiu o cristianismo como a religião oficial de Roma, do Império? Começou a matar. Começou a matar quem não entrava no seu sistema. Quem não entrava naquele cristianismo ali. Por isso, o Papa Karol Wojtyła, ou João Paulo II,
polonês. Ele disse: eu quero pedir perdão em nome do cristianismo, pelos milhões que foram mortos em nome do cristianismo. Eu quero pedir perdão à humanidade. Logo eles deram um jeito de terminar. Morreu o Papa João Paulo II. Eu vi quando ele falava isso, simplesmente a cadeirinha dele, lá na capela de São Pedro, sei lá como é que é, Basílica, simplesmente puxaram a cadeirinha dele. E dali não levou muito tempo, o Papa morreu. Você está entendendo, irmão? Você entende a seriedade da palavra que você está crendo? O que eu estou tentando te mostrar? Eu estou tentando te mostrar que cristianismo não significa que Jesus Cristo está nisso. Cristianismo, mas tem profecia, tem revelação, tem mudança de vida, tem bênção. Sim, o batuqueiro também tem, o feiticeiro também tem, qualquer seita também tem. Por quê? Porque não é a religião, não é a seita, não é só a crendice. É a própria pessoa que tem o fôlego de vida dado por Deus. E ele tem o direito daquilo que ele determinar. Irmão, eu tenho dito, pega uma pedrinha ali, bota no teu bolso e diz: se você disser com fé, enquanto essa pedrinha estiver no meu bolso, não vai me faltar dinheiro, não vai te faltar dinheiro. Você está entendendo? Porque foi a fé, foi a oração, foi o jejum, foi a pregação, foi a tua confiança? Não! Você tem a partícula de Deus dentro de você, que é a vida. Qualquer ser humano, você entende? Então o cristianismo começou a matar as pessoas. E o cristianismo até hoje faz acepção de pessoas. Acepção, corta um para cá, não, esse não é, esse é, aquele vai, esse não vai. E é o que as pessoas estão fazendo até os dias de hoje. Porque Constantino começou a fazer isso. Lá no tempo dos discípulos, Jesus disse: não, quem não é contra nós é por nós. E também disse: não faça acepção. Vinde a mim todos. Ele não disse só os israelitas, ele não disse só os que são bonzinhos, só os perfeitos. Não, ele disse: vinde a mim todos os cansados e sobrecarregados, ou cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Está vendo? Ele chamou a todos. Não tinha exceção. Mas, depois de Constantino, que definiu uma religião como um credo, um dogma, aquilo era a religião de Deus, então agora todas as pessoas tinham que entrar naquilo, ou estavam fora. E agora essa foi a grande prostituta, a primeira. E agora o protestantismo, que atravessou o oceano e veio aqui para a América, esse protestantismo simplesmente pega e começa a dizer: nós protestamos contra a igreja, a grande prostituta. Ela é a grande prostituta, nós protestamos, e vieram para cá. Só que eles também se denominaram, começou pelo rei anglicano, que ele era anglo, branco, queria casar-se com a negra. Então ele formou a igreja anglicana. Depois Lutero, o Lutero nunca foi luterano. Lutero sempre foi católico, romano. Eles o expulsaram, mas ele nunca teve igreja. A igreja luterana surgiu depois que Lutero morreu. As pessoas não sabem disso. Depois que Lutero morreu, surgiu a igreja luterana. Então vieram para cá e começou o protestantismo. Só que os protestantes cristãos fizeram a mesma coisa que a sua mãe. Então a Bíblia diz lá em Apocalipse: a besta que sobe do mar e a besta que sobe da terra. A besta que sobe do mar, que domina agentes, Roma. E a besta que sobe da terra é a última terra, América. Você está entendendo? Então essa besta é o poder religioso. E esse poder religioso é protestante. Fez o mesmo que a sua mãe fez. Por isso que a Bíblia diz que a grande prostituta, ela tem filhas. E as filhas são as igrejas que abrem. Toda igreja que abre, que inicia, ela já começa com um nome de blasfêmia. Porque havia na roupa da mulher nomes de blasfêmia, os nomes que as filhas tomaram.
Você está entendendo? Igreja essa, igreja aquela, igreja de Jesus, igreja abençoada, igreja do poder, igreja pentecostal, igreja. Não, Senhor, o único nome pelo qual nos reunimos é Senhor Jesus Cristo. E não há um lugar definido para isso. Não tem. O lugar definido para nos reunirmos em nome do Senhor Jesus Cristo é em sua palavra. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então, esta é a igreja noiva do Senhor Jesus Cristo. Este é o Isaac. Você está entendendo? Este é o Isaac. E o Isaac não precisava fazer nada. Não precisava fazer nada. Ele era filho da promessa. Isaac não precisava fazer nada. Isaac era um tipo de Jesus Cristo. Isaac, quando Abraão viu que ele tornou-se um homem, um moço, Abraão mandou que Eliezer, o seu servo, fosse lá na sua antiga terra, no meio dos seus parentes, e trouxesse para ele uma noiva, uma esposa. E o Eliezer representa o Espírito Santo. E Eliezer ele vai lá e diz, a moça que vier nos servir água e ainda servir para os nossos camelos, essa é a noiva. E todas as moças davam água para eles, mas só uma serviu também aos camelos. Você está entendendo? A noiva, ela é serva, ela serve. A noiva serve até as bestas. Que bestas são essas? O poder religioso. Você está entendendo? A noiva serve. A noiva. E o que acontece? Então o Eliezer, que representava o Espírito Santo, agora traz a noiva. A igreja de Jesus, a noiva de Jesus, traz ela. E o que acontece com o Isaac, o filho da promessa? Abraão era Deus, Isaac era Jesus. E agora, o que acontece com o filho da promessa? Ele vai até o meio do caminho para encontrá-la. Aonde Jesus disse que nos encontraria? Nas nuvens. Está vendo? Ele vem até o meio do caminho para receber a sua noiva que vai se encontrar com ele. Meu Deus, irmão. As outras moças nem viram e não entenderam o que aconteceu com a Rebeca. Mas ela foi escolhida e foi embora. Você entende? Aleluia, glória a Deus. É isso que a noiva, o Espírito que está em você está esperando. E não coisas daqui. Porque as coisas daqui são naturais para os homens daqui. Então você pode, aquilo que você determinar, não é porque você crê em Jesus. Ah, não posso desejar um carro novo, uma caminhonete de 300 mil, de 500 mil. Não posso desejar uma mansão, uma fazenda. Claro que pode. Você é nascido à imagem e semelhança do poder que te criou. Aliás, você não pode, você deve desejar, sonhar, mas não coloque isso acima de Deus. Coloca Deus acima de tudo. Coloca Deus acima. Porque se você quiser muito dinheiro e olhar só para o dinheiro, o teu Deus é o teu dinheiro. Se você olhar para um carro e aquele carro é tudo na tua vida, você está fazendo aquele carro seu Deus. Se você olhar para tua família, teu esposo, tua esposa, teus filhos, e achar que aquilo é tudo na tua vida, pronto, você tem um outro Deus agora. Não, Deus acima de tudo. Você está vendo? E é isso que esses discípulos tentaram nos mostrar. Deus acima de tudo. É isso. É isso que a Rebeca fez. Nada mais importava, deixou seus parentes e se foi para encontrar o seu noivo, o filho da promessa. Mas o Ismael, o que Ismael fez? Era Deus com o moço, Deus estava com ele. Ele tinha uma parte de Abraão, que cresceu e habitou no deserto e foi flecheiro, guerreiro. O que o povo islamita é hoje? O que o povo do Islã, o que o povo árabe é hoje? Guerreiros. E habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. Ou seja, meu Deus, irmão, quando Deus tira o seu povo do Egito, ele está tirando da escravidão, do mundo. O Egito representa o mundo. E a Agar vai lá e traz o filho, para o filho, uma esposa
do mundo, do Egito. O que isso acontece? É a igreja casando com o mundo. A igreja está casada com o mundo. Hoje você não sabe quem é que crê em Jesus e quem não crê. Você sabe quem é cristão, você sabe quem é evangélico, você sabe quem é crente, você sabe qualquer coisa, mas você não sabe quem realmente crê no Senhor Jesus Cristo. E Jesus disse: pelos frutos os conhecereis, porque está tudo misturado. Então, irmão, me perdoe, mas essa gente jamais vai ver Jesus só no julgamento. Só no grande julgamento, naquela grande reunião. E tem um agravante aí, irmão. Todo mundo quer pregar, eu vejo o vídeo, gostei muito dos vídeos hoje, a minha esposa mostrando, mas todo mundo quer pregar, todo mundo quer pregar, todo mundo quer pregar. Irmão, os pregadores são 12. São os 12 apóstolos. E se eu for falar a palavra aqui, eu tenho que falar a mesma palavra que eles. Você está entendendo? Porque qualquer coisa que eu falar diferente é maldição. Então está todo mundo pregando, estão trazendo o que para as pessoas? Maldição. Você está entendendo? Maldição. Mas tem bênção, mas tem benesse, mas tem coisa boa, mas tem transformação. Tem. Deus é com o ser humano. Deus estava com o moço. E Deus andava com o moço. E era Deus com o moço. Pronto, nasceu. Deus está contigo, irmão. Deus está contigo. O homem, um matador, um assassino, ele disse que quando ele ia fazer um assalto, ele dizia: Deus me ajuda. Quando terminava o assalto, matava meia dúzia de gente lá até a polícia. Obrigado, Deus me ajudou. Ele dizia, ele dando testemunho dele, que ele dizia isso: Deus me ajudou. E é mentira? É verdade. Deus o ajudou, Deus que deu vida para ele. Deus que deu saúde para ele pegar uma arma e apertar um gatilho, entendimento para ele conhecer uma arma. Você está entendendo? Quem foi que deu? Deus. Então era Deus com o moço. Não, pastor, você falando assim, parece que as pessoas do mundo têm Deus. Sim, nasceu, tem Deus. Agora é diferente da noiva. A noiva, Rebeca, ela tem o Eliezer, que vai dizer para ela: olha, eu fiz uma prova e tu passou. Eu tenho um moço lá esperando, é filho de um grande homem. Que saiu daqui, Abraão, lembra do Abraão, saiu da tua parentela? Pois é, Abraão hoje é um dos homens mais ricos da terra, e eu quero te levar. Ele mandou escolher uma noiva, e eu fiz uma prova e você passou. Você quer ir? A Rebeca prontamente. As outras não ouviram isso. Porque o Eliezer, que representa o Espírito Santo, só fala com a noiva sobre esse casamento, sobre esse encontro nos ares. Só a noiva tem conhecimento. Você está entendendo? Porque aqui na terra tudo termina. Veja bem, olhe para você. Em 7 anos você não era mais o mesmo. Nos próximos 7 anos você vai trocar todas as células do teu corpo de novo. Isso é comprovado pela ciência. E vai ter um 7º ano desse que você vai descer à sepultura. E nada que você faça vai impedir isso. Nada. Está vendo? Nada. No entanto, a noiva está ouvindo a palavra. O Espírito Santo, que está revelando para ela a palavra, e está se preparando para viver eternamente com o seu noivo. Aleluia. E hoje eu vi uma coisa tão maravilhosa. O irmão mandou uma pregação para mim, e essa pregação dizia assim, e eu sempre falo isso: quando você recebe Jesus, você entra nas 3 principais ordenanças dele, e você o recebe, você passou da morte para a vida, você entrou no reino eterno. Você está esperando Jesus? Uma vez o Luiz Henrique brincando disse assim: todo mundo estamos. Não, Jesus já veio. E realmente, nesse sentido, Jesus já veio como? João disse: é chegado o reino. É chegado o reino do céu. Então, quando você recebe Jesus, você recebeu o reino do céu. Você já está nele. Agora você está ouvindo a palavra para ser aperfeiçoado até se tornar ele. Mas você já está naquele reino. Então, como você entrou no reino? Agora, por que você quer deixar os outros para trás?
Por que você quer condenar o teu irmão? Esse espírito está errado, é um espírito denominacional, é um espírito desses pregadores, que eles teriam direito ao lugar eterno, mas eles estão pregando uma coisa que não é a palavra. A Bíblia diz que se alterar um tio, um jota, ou acrescentar, será tirada a sua parte. E eles estão apagando o seu nome daquele lugar. Então, se tem uma coisa que eu não faria, irmão, pecar, não tem como escapar, você vai pecar. Mas para isso, tem o sangue de Jesus. Agora, você pregar contra a palavra, alterando a palavra, meu amigo, você está apagando a sua parte lá. Isso é sério. O pecador entra, porque o sangue já o lavou. Deus não enxerga ele pecador, mas o pregador, esse vai ser lançado vivo no lago de fogo. A Bíblia diz que a besta e o falso profeta foram lançados vivos. Vivos, o que significa? Eles nem tomaram conhecimento de morrer. Eles foram direto para lá. Por quê? Quem é essa besta? Besta é um espírito, poder religioso. Besta é um poder religioso. E o falso profeta? É um profeta, tem dons então. Profeta tem que ter dons. Mas ele é falso. Por quê? Porque ele vai contra a palavra. Está vendo? Então, o falso profeta é um homem, eles dizem ao Papa, não. Falso profeta não é um homem, falso profeta é um espírito. E todo pregador, vocês já notaram que você chega num lugar, já querem que você pregue, as mulheres já têm que sair pregando, missionária, isso e aquilo, quando elas deveriam permanecer caladas. A mulher não tem que pregar, e é mulher pastora, e é mulher missionária, e é mulher, e se vão, vejam só, já começam a se autocondenar e apagar o seu nome lá. Meu Deus, é sério, irmão, que está sendo falado aqui. É muito sério. E os pregadores ouvem uma coisa e saem falando aquilo. Por quê? Porque eles não têm o Espírito Santo. Ah, mas os discípulos encontraram Jesus e já se converteram, já viraram as pessoas maravilhosas. Não, eles ficaram 3 anos e meio ouvindo Jesus. E quiseram ir, Jesus disse, não. Fique em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos, ou seja, até que aquele Espírito Santo venha e encha você. Então você vai pregar, sem se preocupar com o que vai falar. Ele disse, abre bem a tua boca, que eu vos encherei. Ou seja, não se preocupe com o que você tem que falar. Está vendo? Porque eu darei, ele disse, o Espírito Santo. Mas hoje nós precisamos estudar teologia, precisamos estudar a Bíblia, precisamos estudar para ter certeza que estamos falando certo. Irmão, eu não quero ter certeza de nada. Eu quero chegar aqui e falar só aquilo que Ele me der. Você está entendendo? Porque a responsabilidade é muito grande. Agora, se eu não tenho aquele Espírito Santo para falar essa palavra, então eu estaria bem quietinho no meu canto num dia frio como hoje. Você está entendendo? É muito sério, irmão. Amém? Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a sua vida. Que você possa receber essa palavra e entender o que o Espírito Santo está falando. Porque é só a minha voz. Mas eu não sei nada. Eu não saio de casa, eu não sei nada que eu vou falar. Amém? Que Deus abençoe, irmão Robson. Passa aqui então fazendo encerramento.